Obrigado, Margarete. Obrigado uma vez mais pelo convite aí para participar da Semana de Inteligência Artificial aqui na Strong, né? Tantos anos aí de parceria junto, né? O pessoal está prestigiando a gente aqui à noite de hoje vai poder ouvir um pouquinho mais sobre inteligência artificial na perspectiva da gestão de projetos, né? O que que tem de diferente ali, o que que tem de desafiador do ponto de vista de gestão de um time que é ultra especializado, como a gente sabe, né? Você está vendo o que está acontecendo no mercado. Então vai ser interessante a gente poder ir um pouquinho além ali daquela coisa mais tecnológica que você sabe que tem por trás disso. Evidentemente, construir tecnologia é sempre desafiador, mas tem que ter um quê de gestão ali também para a gente entender a dinâmica da equipe, pensar estratégias de como lidar com as fases. Então, em especial, essa palestra de hoje, ela está focada no pessoal de gestão de projetos. Não é à toa que tem os meus alunos aí, meus alunos, né? O Zé Nuno, a Beatriz, né, o Salatiel, todos aí tiveram com a gente aí nos MBAs da Fundação, na PGO de Projetos, então vai ser uma satisfação poder interagir com vocês aí, tá? Bom, então eu vou começar devagarzinho, né, para a gente poder. O Enzo já começou a gravação aí, né? Então acho que eu posso começar por aqui a nossa visão. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte, né? Se a gente olhar o conceito de inteligência, né? Se a gente olhar um pouquinho para o que os gregos achavam que era inteligência, né? E é claro que esse conceito é uma das formas de ver, eles dividiam a inteligência em três partes, né? Eles compreendiam a inteligência da seguinte maneira. É, eles chamavam a seguinte maneira: doxa, né? Era a opinião que as pessoas tinham a respeito do mundo, dos outros, de como resolver os problemas que tinham lá na época. Nós temos a episteme, que tem a ver com a questão de ciência, de conhecimento. Então, tanto é que os gregos são famosos aí por ter essa dimensão de iniciar, né, nas ciências como nós conhecemos hoje. A técnica está muito mais num saber prático, né, de você saber como aquilo funciona no dia a dia e tudo mais. E a frônesis tem a ver com a decisão e ação, ou seja, conhecimento prático aplicado na decisão e ação. Então, essa é a história da inteligência, vamos dizer assim, conforme visto pelos gregos. E se você olhar um pouquinho mais, também aparece gente aí pensando um pouco sobre a inteligência, né? Inteligência criadora. E aqui, é claro, fiz uma ilustração da Capela Sistina, né? Teto da Capela Sistina, do nosso famoso pintor aí, né? Do Michelangelo, tem lá a mão de Deus, né? E aí aqui, feito uma mudança evidentemente estética, né? Então Deus se esforçando ali para criar as coisas, para que nós possamos usufruir do benefício da tecnologia. Então a gente tem que fazer um bom uso da tecnologia, evidentemente, ter um uso profícuo, um uso benéfico para a sociedade, e esse é o desafio, né? Porque a gente tem bons projetos, boas intenções, mas às vezes as coisas saem um pouco do controle, por isso a gente tem que ter essa visão de governança, essa visão ética sobre o uso da tecnologia, que vocês devem ter, seguramente ter recebido as informações do professor Bacauí, do professor André Gildin também, que montam essa tríade aqui comigo hoje, onde a gente desemboca nos projetos. Então, se a gente avançar um pouquinho e pensar na questão dos projetos especificamente, eu gosto sempre de olhar o impacto, né? Já que a gente fala da gestão de projetos como algo para gerar valor para a sociedade, né? Para quem estudou comigo lá sabe que a gente fala bastante desse aspecto de que não é só a entrega pela entrega, né? Você entrega um resultado, um serviço, um produto de um projeto para que ele gere toda uma cadeia de benefícios, de resultado, de valor para a sociedade. Então, o impacto dos projetos de IA, a gente tem percebido que tem fugido um pouco do controle, porque ele segue dois caminhos, tipicamente, né? Para as organizações que não estão tão preparadas assim. A primeira é o hype. Eu tenho que ter um projeto de IA para ficar na moda. Todo mundo está falando disso. Se eu não tiver, eu vou ficar de fora, né? E aí aparece o FOMO, Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora da moda. Então, o impacto que quem está sentindo no começo é esse. Primeiro, porque as tecnologias ainda estão se desenvolvendo, né? As pessoas têm que entender um pouco exatamente o que que é inteligência artificial. Inteligência artificial, como você deve ter visto, não é IA generativa. IA generativa é um pequeno pedaço da inteligência artificial que está presente em nossas vidas há muitos anos já, né? Esses estudos se desenvolveram ao longo de décadas, desde 1950. Tem coisas que o Leonardo da Vinci fez na linha de robótica muito antes da gente pensar em inteligência artificial, né? Então a gente está vendo só um pedacinho dela, que é a generativa,
o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, o Claude, todos eles são aplicações de processamento de linguagem natural, que na minha humilde visão, tende a ser a interface global. Então, a gente vai interagir com um carro autônomo, né, daqui a uns tempos, talvez conversando com ele, como eu estou aqui conversando hoje com vocês. Essa pode ser a interface universal para interagir com sistemas de inteligência artificial, que por razões óbvias e evidentes, precisam ter algum grau de regulação, né. Nós podemos ter pessoas criando coisas fantásticas que podem beneficiar a humanidade, mas também podemos ter pessoas mal intencionadas que podem criar algo que fuja do controle ou que não seja perfeitamente aderente àquilo que se espera de uma sociedade. Então, a chave para perceber isso é o seguinte: qual é o problema que a gente quer resolver? Está na saúde? Está no varejo? Está no petróleo e gás? Então, todo projeto, quando bem conduzido, quando bem entregue, ele se preocupou em entender o problema, ele se preocupou em perceber as nuances do problema e, sobretudo, ele busca achar uma solução que não precisa, às vezes, ser tão fora da caixa. Às vezes é uma solução quadradinha, tímida, mas que já resolve a situação toda. Então não é porque a inteligência artificial está na moda, todo mundo falando, que todo o meu projeto tem que ter inteligência artificial, porque às vezes eu tenho uma solução mais simples, mais elegante, menos dependente de energia, por exemplo, porque evidentemente para a gente treinar um modelo de machine learning, você tem que treinar, o seu modelo em uma extensa base de dados, os famosos datasets. Isso demanda energia, isso demanda tempo, demanda investimento, e às vezes você poderia solucionar com um tipo de saída mais simples, né, menos robusta do ponto de vista de tempo de desenvolvimento, menos onerosa do ponto de vista ambiental. Então a gente tem que sempre avaliar essas questões antes de cair nessa de achar que a IA vai resolver todos os problemas. Então, eu posso ter diferentes tipos de problema. Eu posso estar olhando uma companhia aérea que quer solucionar o problema dos pacientes. Eu quero desenvolver uma solução ali, não só um aplicativo que permita ele fazer check-in e ver a passagem, mas às vezes eu quero fazer recomendação de voo, eu quero poder colocar uma tarifa que seja adequada para aquela pessoa, e não algo que é simplesmente incompatível com a realidade, né, porque a gente sabe que tem tarifa dinâmica, né, que você começa a pesquisar muito uma área da passagem, a tarifa tende a subir, subir, subir o preço para otimizar o lucro de quem está vendendo a passagem, evidentemente. A gente sabe disso, né. Alguém aqui já deve ter feito pesquisa de passagem aérea e percebido que a coisa vai ficando cara, 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 e aquilo fala: "Olha, é o último assento, você compra agora, você fica de fora". Fear of missing out, medo de ficar de fora. Então por que não usar uma solução mais analítica de inteligência artificial que perceba que, eu posso fazer isso com uma pessoa que tem uma condição melhor de pagar, mas para esse aqui que também precisa comprar passagem, nem precisa viajar, eu posso ter uma coisa menos agressiva, né. Então, quer dizer, essa customização em massa só é possível se você tem, eh, um agente de IA para tratar disso. A gente vai falar de agentes mais adiante, né. Então a questão toda é que se eu tentar generalizar um problema muito grande para uma massa de pessoas que são as clientes de uma forma única, você não consegue personalizar a solução. A mesma coisa na área da saúde, no varejo, né, na construção civil. Então você tem N aplicações que a inteligência artificial pode ter, e na forma de projetos, evidentemente, criando produtos, criando serviços, né, que não existem sozinhos no mundo. Porque a gente pode gostar de falar em inteligência artificial, estamos aqui essa quarta-feira à noite falando de tanta coisa interessante, mas a gente percebe que essa conversa de tecnologia, de projetos de inteligência artificial, elas são precedidas por um outro esforço, que é o da transformação digital. A inteligência artificial não é o centro do universo da transformação digital, ela gravita em torno desse grande conceito, que é mudar as organizações do ponto de vista de suas arquiteturas, né, de sua estratégia de negócio, dos seus modelos de negócio, dos seus produtos e serviços e, sobretudo, da experiência do cliente. Então, eu posso sim usar inteligência artificial para propiciar uma experiência do cliente bacana, como fazem o Nubank no seu aplicativo, como fazem o iFood, na sua plataforma digital. Então, quer dizer, mas eu preciso inovar em produtos e serviços, eu preciso construir soluções digitais que estejam aderentes às necessidades daqueles clientes.
Cada um desses projetos, esses produtos que eu comentei com você, nesses 2 exemplos, eles são grandes no sentido de ter requisitos próprios, de ter premissas e restrições que se alinham com a visão que essas empresas quiseram dar para a sua transformação digital. O iFood começou com uma empresa, disque cookie, que fazia cardápios físicos, que fazia pelo telefone as coisas. Então ela passou por uma transformação digital. Esse gigante que a gente tem hoje aí, passou por uma certa transformação digital que, evidentemente, não ficou somente vinculado à inteligência artificial. Hoje a gente sabe, né, uma live recente aí do CEO do iFood, né, ele noticiou o seguinte, que 30% do EBITDA está conectado à transformação à inteligência artificial. Mas para isso funcionar, eu tenho outras tecnologias habilitadoras. Eu preciso conectar isso com Big Data. Eu não tenho como processar uma quantidade gigantesca de dados sem Big Data. Então, eu tenho outras tecnologias que se conectam à inteligência artificial que são necessárias para que os produtos, os serviços baseados em IA, construídos pelos projetos, possam florescer. Então, a gente tem que olhar essa questão da transformação digital e os muitos stakeholders envolvidos por trás desse tipo de iniciativa, certo? É importante lembrar desse contexto que a gente tem para a inteligência artificial dentro da transformação digital. Então, é algo que as empresas podem estar passando, algo que as empresas podem ter passado, mas pode ser que a empresa seja uma empresa startup, uma empresa que está começando agora, ela já nasce com DNA pensando de forma digital e, portanto, pode estar muito calcada em inteligência artificial, né? Nos vários hubs de inovação que nós temos no nosso país, graças a Deus, vários deles têm várias startups incubadas ali e são startups de IA, né? Então, se a gente comparar o que acontecia 3, 4 anos atrás, esse espaço, né, de colaboração, de inovação, como o Distrito, o Cubo do Itaú, o Inovabra, do Bradesco, né? Todos eles têm startups de IA ali. Já temos mais de 200 startups de IA, né? Se eu não me engano, o número acho que é esse, né? Foi dito pelo Gustavo lá do Distrito em outro evento aí também da FGV, mas a questão toda é que esse ecossistema começa a florescer. Por quê? Porque tem bons projetos, porque tem bons problemas para serem resolvidos. Então, é justamente por isso que a gente está aqui hoje, para falar dessa história da estratégia, né? Eu posso estar muito bem intencionado com os projetos, eu posso ter projetos para melhorar meu canal de vendas, eu posso ter projetos para melhorar o produto ou serviço, colocar tecnologias ali habilitadoras para que o cliente tenha uma percepção bacana do meu projeto, né? Então essas estratégias têm que aparecer, elas podem ensejar uma pesquisa e desenvolvimento bastante robustas, bastante pesados, se você for construir inteligência artificial para ser usado por outros, mas pode ser que você use soluções de terceiros embarcadas nos seus produtos e serviços. Então, a gente tem várias condições diferentes aí. Uma coisa é você construir inteligência artificial, como a Microsoft faz, como o Google faz, como a Anthropic faz, como a OpenAI faz. E essas plataformas serão usadas por outras empresas, por pessoas, para que elas possam se beneficiar da tecnologia. Essa é uma situação, investimento pesado, de longo prazo, de maturação. Então, se a gente olha, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é gigantesco. E mesmo o custo de treinamento dos modelos de aprendizado de máquina desses exemplos que eu citei são muito grandes, muito elevados. Mas na outra ponta, eu também tenho empresas que precisam pegar algo que está pré-construído, inserir suas informações, inserir o seu dataset ali, e colocar aquilo para funcionar numa solução otimizada para o varejo, uma solução desenhada para logística, para olhar um centro de distribuição ali e definir qual é o melhor posicionamento das pessoas, qual é o melhor fluxo de trabalho, o melhor estilo Lean, e tudo isso é possível de se fazer, mas desde que eu tenha estratégia, desde que eu saiba onde eu quero chegar, não é usar a tecnologia por tecnologia, e sim conectar esses projetos à visão do portfólio. Como é que o portfólio quebra essa estratégia de tecnologia e de negócio, sobretudo, para ter um conjunto, né, uma carteira de projetos que satisfaçam a necessidade do negócio evoluir naquilo que ele está se propondo a fazer, tá? Então, esse ponto é muito importante porque todos os projetos vão demandar recursos, né? Vão demandar ideias,
pessoas ultra especializadas, como eu comentei, vamos falar do time daqui a pouquinho, né? Pessoas que têm um preparo bastante grande no campo da ciência de dados, que é a ciência mãe por trás da inteligência artificial, que vai necessitar de recursos, né? E, sobretudo, lidar com um espaço de criação de produtos, serviços, que não é necessariamente algo confortável, porque você vai ter que lidar com experimentação, vai ter que lidar com incertezas, provavelmente maiores que aquelas que está acostumado a lidar nos seus projetos. Porque, afinal de contas, estamos lidando com uma tecnologia de ponta que está evoluindo, e muito do que vai acontecer agora, talvez daqui a um ano, não seja até de ponta, seja algo que já está ultrapassado. Então, a gente tem que se acostumar com esse ambiente de volatilidade, de soluções e de design emergente. Por que eu falo de design emergente? A OpenAI, um certo tempo, usou um estudo, um artigo do Google, onde ele detalhou os transformers e usou isso como base para construir o ChatGPT. Então, ela usou uma pesquisa de um terceiro, construiu a interface que você conhece e usa, né? Milhões de pessoas utilizam o ChatGPT, mas esse conhecimento foi gerado dentro do Google e ela colocou para funcionar. Então, é uma questão de timing e é uma questão de que sabermos que até quanto o design arquitetural Transformer, que é a base do ChatGPT, estará prevalente. Porque podem ter outros projetos das outras empresas que eu citei, que logo, logo tornem essa arquitetura obsoleta. Então, esse projeto tem um ciclo de vida para cumprir, tem benefícios para gerar, mas não vai parar por aí, né? Não dá para acreditar que esse vai ser a única forma de fazer inteligência artificial. Então, essa visão é importante, porque a gente precisa buscar soluções, precisa buscar maneiras de pensar, né? Então, não dá para dizer que existe uma fórmula mágica, como a própria inteligência artificial, para gerenciar esses projetos ou para fazer as apostas. Mas tem algumas coisas que a gente tem que considerar, sem dúvida. A primeira delas é saber que eu tenho projetos de inteligência artificial, na qual eu vou embarcar na minha solução, lá na minha estrutura analítica do projeto, alguns componentes ali, alguns pacotes de trabalho que vão demandar construção de modelos de aprendizagem de máquina. Aprendizado por reforço, aprendizado do todo tipo, né, que você imaginar, né, dependente de treinamento ou não, mas a questão toda é que eu preciso considerar essa hipótese que eu posso embarcar essa tecnologia, inteligência artificial, no meu produto, no meu serviço. Mas existe um outro lado também importante, que é saber que a equipe de gestão do projeto também pode usar inteligência artificial como ferramentas de gestão e apoio às atividades, como olhar o cronograma, otimizar a alocação de recursos, então buscar uma saída, um design emergente, mais provável que seja vitorioso daqui 2, 3 anos. Então, você imagina a equipe da Tesla que está construindo o carro autônomo, né? Provavelmente eles têm um monte de coisa rolando lá, competindo com outras montadoras que também estão em busca do carro autônomo, inclusive o Google tem o Waymo, né, que é o carro autônomo do próprio Google. É um projeto excelente, bacana, né? Mas então elas estão competindo. Há uma série de elementos ali que não são só de tecnologia evoluindo, que também são do ponto de vista de gestão. A equipe ter ferramental adequado para gerenciar aquele empreendimento inovador, arriscado e, de certa forma, disruptivo para o que a gente conhece como é a experiência de dirigir. Estamos transformando a experiência de dirigir. Então, nesse enfoque de gestão do projeto, eu queria trazer a visão aqui, inclusive que eu coloquei nos artigos lá que a gente trata de inteligência artificial e gestão híbrida de projetos, e você vai entender por que eu trouxe esse tema à tona. Que é o seguinte, todo executivo de projetos, e quando eu falo executivo de projetos, eu me refiro ao gerente de projeto, evidentemente, o Scrum Master, o Product Owner, o patrocinador e os stakeholders mais preponderantes ali naquele ambiente, precisa entender o seguinte, a gente consegue, no ambiente de gestão do projeto, olhar, né, para o trabalho que é conduzido ali, de forma que a inteligência artificial pode dar uma contribuição significativa para essa equipe, né? A gente tem as formas de trabalhar desse time, esse triângulo de competências aqui do próprio PMI. Nós temos as power skills, né? Ou seja, as competências
poderosas que o time pode ter, né? E inclusive a inteligência artificial ajuda nesse sentido, como está vendo nessa imagem, e tem o conhecimento de negócio. Então, a inteligência artificial é uma alavancadora das power skills, porque em vez da pessoa levar 6 horas para fazer uma atividade ali, onde ela ia, por exemplo, fazer uma análise de risco e pensar em probabilidade, impacto, valor monetário esperado, construir o orçamento com base na reserva de contingência, algo bem analítico, né? Que vai sendo feito pelo time ali naquela discussão, aquele esforço grande de horas ali de discussão, contratar um consultor externo para arbitrar os riscos mais preponderantes no projeto. Eu posso usar a inteligência artificial como alavancador das power skills, no sentido de reduzir o peso cognitivo que está sobre aquela equipe ou sobre aquele gestor. Então, de que maneira isso acontece, né? O peso cognitivo, a sobrecarga de cognição, né, de uso da inteligência humana, é grande para uma atividade desse tipo. E ela pode ser abreviada, ela pode ser apoiada por IA. Veja que eu estou usando a palavra apoiada e não substituída pela IA. Eu não estou falando para você ir lá no chat GPT e colocar assim, haja como se fosse um GP que precisa trabalhar num projeto de petróleo e gás e elenque 30 riscos em probabilidade de impacto. Não é isso que eu estou falando. É diferente. O que eu estou dizendo é para você, sim, estar com a sua equipe, faça o trabalho, aí você pega o resultado desse trabalho, traz para a inteligência artificial e pede para ela refinar o trabalho, elaborar, para ela detalhar, para ela aprofundar o entendimento dos riscos. E nisso, você está reduzindo o peso cognitivo, porque você tem dois elementos aí, tem o atrito e a força que o time tem que fazer para chegar com uma lista compreensiva dos riscos de um projeto grande, por exemplo, tá? Então a força cognitiva é o esforço das pessoas de pensar no brainstorming, olhar IAP, olhar que riscos são mais preponderantes em cada pacote de trabalho, ver o business case, olhar o ambiente competitivo, porque eu vou ter riscos de negócio e riscos do projeto. Esse é o elemento. O outro é o atrito cognitivo, sabe por quê? Porque você nunca está trabalhando só numa coisa, né? Não dá para imaginar que o céu é perfeito e que estamos todos trabalhando somente em um projeto. Você tem que imaginar o seguinte: as pessoas estão ali trabalhando naquele projeto por aquelas 2 horas. Nas próximas 3 horas, ele vai estar trabalhando em outra coisa, e depois em outra coisa, e depois em outra coisa. Ou seja, a mudança de contexto faz com que haja um déficit de atenção, um déficit cognitivo. Ou seja, quando você volta para o primeiro da lista, você vai ter que reaprender novamente do que quem estava falando mesmo, sabe? Então, essa é a história por trás de você usar a inteligência artificial nesse negócio. Por quê? Uma vez que você diga para ela, faça isso, ela vai focar naquilo, não vai se desviar daquilo. Você vai poder ter o seu tempo para fazer outras coisas, vai ser mais produtivo e, ao mesmo tempo, vai poder colocar energia nas coisas que realmente vão fazer uma diferença grande para a equipe. Então, a história de você ter a inteligência artificial como apoiadora das power skills é essencial para a gente entender que jogo a gente vai jogar daqui para frente. Como que a gente vai gerenciar um projeto usando as ferramentas, muitas que eu vou citar aqui, inclusive, na noite de hoje, para você perceber que a gente não vai só usar as ferramentas tradicionais que nós estamos acostumados para gerenciar o projeto, a gente vai ter uma ampla gama de possibilidades e de coisas que você sequer sabia que seriam possíveis, lá quando a história toda começou, com softwares de gerenciamento de projetos. Então, vamos olhar o seguinte, né? Vamos imaginar que a gente tem esse fluxo aqui, né? Então temos a equipe de projeto, então a equipe de projeto está olhando os domínios de desempenho que estão aqui embaixo, olhando para o ciclo de vida desse projeto, se ele é eminentemente preditivo, se ele está mais para o ágil, se ele é uma mistura das duas coisas, olhando as partes interessadas, como é que eu vou medir o desempenho e o progresso do projeto, no que exatamente é esse trabalho do projeto, e aqui às vezes eu tenho IA aqui dentro, né? Que entregas são necessárias para eu compor esse projeto, esse produto, esse resultado, que grau de planejamento eu tenho que ter, se é um planejamento mais iterativo, mais incremental, se eu vou fazer um plano mais detalhado, quais incertezas estão envolvidas nesse empreendimento que eu estou tocando e, sobretudo, as características do time. Então, quando eu olho as coisas do ponto de vista de gestão que eu preciso entregar, eu posso, enquanto executivo de projeto, elaborar um prompt. E sim, lá na IA gerativa,
no Copilot, no Gemini, né? Pedir uma demanda, rascunhar um termo de abertura, né? Ou então usar o termo de abertura que a minha equipe criou e ver se ele está de acordo com o business case, comparar. Eu posso fotografar uma IAP e pedir para ele refinar o trabalho feito pela equipe. Eu posso fazer um upload de uma tabela de riscos de análise de impacto e pedir para ele revisar aquilo e falar se não tem algum equívoco, se não tem algum peso a mais ali, num risco que não é tão preponderante, pedindo para ele assumir o papel de um consultor muito experiente naquele tipo de projeto. Então, veja que eu tenho um fluxo com as demandas que eu tenho do ponto de vista de gestão, que pode ser tratado nessa excelente acepção aqui do caso, a partir do nosso querido professor Marcelo Magalhães, que eu já mando meu abraço para ele, né? E eu trouxe a visão dele, né, para o contexto da gestão de projetos, né? Eu posso ter uma demanda, como é que eu citei para você. Então, você pode usar o seu prompt trabalhado ali para pedir que ele te ajude, tem um resultado, esse resultado tem que ser analisado, né, por uma pessoa, por uma equipe, por um executivo de projeto, né? Eventualmente pode haver uma decisão em cima dessa entrada que a gente recebeu da inteligência artificial para refinar o trabalho e tudo mais. Há uma execução da decisão e essa execução da decisão leva a um resultado. O projeto está desempenhando melhor? Melhorou o meu desempenho de custo? Melhorou o meu desempenho de prazo? De fato, desacelerar a execução me trouxe para um patamar de conforto ali, de que o time estava próximo da exaustão, do burnout, e agora eles estão mais tranquilos? Funcionou isso, né? Então, essa análise de desempenho cabe ao time, cabe à equipe, não cabe à inteligência artificial julgar como isso aconteceu. Então, perceba que o uso que a gente está falando aqui está muito alinhado com o que o senhor Sakichi Toyoda disse lá na carreira exitosa dele junto à Toyota. Ele foi o fundador da Toyota que você conhece, não é à toa que o nome dele é Toyoda, né? Ele disse o seguinte: devemos investir em máquinas, né, e aqui genericamente inteligência artificial, com inteligência comparável à humana, somente se as máquinas possuírem funções inteligentes, Jidoka, automação com toque humano, porque assim elas vão fazer um trabalho útil a nós, porque elas têm que servir a nosso propósito e não o contrário. Então perceba que o que ele falou é muito inteligente do ponto de vista contextual da gestão de projetos, porque muita gente pode pensar, né, puxa, meu emprego está ameaçado, né, como é que vai estar o futuro da empregabilidade? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: a capacidade de raciocínio não vai ser suplantada, porque se eu olhar essa estrutura aqui, a questão toda é, eu preciso de humanos que tenham empatia para julgar se o que foi decidido pela máquina faz sentido ou não. E assim implementar. Então, é sempre nessa visão que a gente está tratando as coisas, né, com o que se produz aí pelo aquele projeto de inteligência artificial. Isso é um aspecto importantíssimo, como você pode imaginar. Agora, é claro, né, tem muitas formas de você validar se você está indo na direção correta, né? E alguns tempos atrás, né, alguns meses atrás, eu publiquei lá no LinkedIn, né, depois, se você tiver curiosidade, basta ir lá no meu perfil, um carrossel. Um carrossel analisando o conceito de prova de conceito, protótipo, piloto e MVP no ambiente de produtos e projetos de inteligência artificial. Então, o que a gente percebe é o seguinte: eu tenho uma escala de progresso, né? Eu posso fazer vários tipos de teste ao longo das iterações, vamos dizer assim, da construção daquele produto, daquele serviço que está apoiado por inteligência artificial. Então, nem sempre é conveniente eu começar com a prova de conceito, né? Que está muito mais com a demonstração de habilidade técnica, um exercício pequenininho ali, feito na bancada, né? Semana passada eu tive lá em Passo Fundo, né? E aí tinha o pessoal lá discutindo agronegócio, sempre muito bacana, tá lá discutindo esse tipo de coisa. E falando em inteligência artificial no agronegócio, aí estava se discutindo soluções onde implantavam-se sensores na granja para monitorar o ambiente ali, né? Então tinha-se internet das coisas, tinha um dashboard, e aí o algoritmo teria que entender ali quais as ações que eles têm que ter para poder reagrupar as aves ali e tornar um espaço térmico mais homogêneo, né? Porque tinha um mapa de calor envolvido para ver o agrupamento das aves. Se elas se agrupam, quer dizer que elas estão com frio, então provavelmente eu vou ter que
exceder a temperatura. Então, todo algoritmo, todo agente para olhar esse ambiente, tomar decisões de levar a temperatura ou não, pode ser testado numa bancada, a prova de conceito. Eu consigo testar isso num ambiente muito pequeno, controlado, mas eu preciso evoluir isso. Eu preciso criar um protótipo, colocar 10 sensores desse na granja e ver como é que aquela área pequena funciona, se a granja é muito grande. Eu preciso ter um piloto, uma hora de testar o ambiente real, com usuários finais, no caso, os frangos da granja, mas o subconjunto destinado a um público-alvo, os gestores da operação ali do aviário, né, que estão de olho no painel ali e nas decisões automatizadas pela máquina, pelo algoritmo. Então perceba, nesse cenário que eu te dei, faz sentido eu seguir essa gradação aqui de validação de hipóteses. Mas em muitas situações, a coisa está tão rápida, tão evoluída, né? E tem muito esforço concentrado, no caso de projetos onde a inteligência artificial está embarcada, que é feito no começo. Aquisição de dados de treinamento, a análise exploratória de dados, qual o algoritmo que vai funcionar melhor aqui nesse ambiente, ajustar os hiperparâmetros, que é uma coisa típica da equipe data de ciência de dados. Tem tanto trabalho lá no comecinho do projeto, que talvez não valha a pena eu fazer um POC, um protótipo, eu tenho que ir direto para o MVP. Mas isso demanda você olhar o contexto do projeto, isso demanda você olhar a equipe, olhar o ambiente, o problema de negócio que você tem e tomar decisões inteligentes para otimizar o tempo para você chegar na produção. Então, tudo isso é muito importante. Depois, se você quiser esse detalhamento maior aqui que eu estou te dando aqui nesse gráfico, lá no LinkedIn eu tenho esse carrossel onde eu coloquei isso, tá? Agora, veja esse contexto que eu falei para você, o ambiente do agronegócio, as equipes estão lá, estão conversando, tal. Agora, talvez a equipe que criou esse algoritmo, que criou o dispositivo, o sensor e tudo mais, é uma equipe dispersa, uma equipe que está em locais diferentes, uma equipe híbrida. É uma equipe que não necessariamente está agrupada no mesmo lugar. Então, tem desafios do ponto de vista de gestão dessa equipe também, porque é claro que ela trabalha bem, né? Tem aquele que não abre a câmera, mas ele está lá para fazer o trabalho com todo mundo, mas a questão toda é que eu preciso ter essa dimensão de como é que eu vou lidar com uma equipe tão diferente assim, certo? Eles desenvolvem modelos de machine learning, eles desenvolvem sistemas de inteligência artificial que podem estar embarcados numa solução do varejo, que podem estar embarcados num escritório de advocacia, que podem estar na justiça. Então, também existe nesses times a possibilidade de se sentirem ameaçados pela própria inteligência artificial, porque tem gente automatizando a criação de código. Haja como um desenvolvedor, um cientista de dados que precisa fazer isso e cria um código. Então perceba, a automação nem sempre beneficia o ser humano, né? Toda vez que você tentar quebrar essa premissa de que eu preciso construir coisas para ajudar as pessoas a produzirem coisas melhores, a gente pode se perder. Então esse medo, né, de que a inteligência artificial vai roubar o meu emprego ou vai fazer isso, ela vai te ajudar, né? E provavelmente você, compreendendo as nuances da tecnologia, pode te ajudar no sentido de que você vai ser mais produtivo, mais eficiente e não vai ficar horas dedicado numa tarefa repetitiva, né? Então, essa dinâmica eu queria mostrar para você, para dar uma dimensão deste aspecto que eu vou levantar agora, que é o do tribalismo digital. Então aqui você tem uma cena, provavelmente, de uma empresa muito grande, com uma equipe grande, tem vários squads aí, provavelmente, né, tocando os projetos, construindo produtos digitais. Então, na natureza humana, há essa necessidade de a gente se relacionar com pessoas com as quais você se identifica, que você tem um alinhamento, né? Isso dá a sensação de pertencimento para um grupo do qual você faz parte e que influencia o seu costume, que série que você vai ver, que tipo de comida você come, como é que você usa a linguagem. Então, o tribalismo digital também está presente nas equipes de projetos. A equipe de devs pode se comportar de um jeito diferente da equipe que está lá na ponta com o cliente, né? Então, o tribalismo digital pode ter todos os nuances que você imagina, a pessoa mais nerd, a pessoa mais na ponta do cliente. Então, eu tenho que tentar identificar essas coisas enquanto gestor para poder lidar com isso tudo. Então, tem horas que tem que pensar o seguinte: olhando o time de projetos, e aqui a gente vai olhar esses indivíduos daqui a pouco, eu preciso pensar quais emoções que eu quero eh, ajudar a fortalecer esse time, porque você imagina a pressão que o pessoal da Microsoft,
do Google, da OpenAI, sofre agora para suplantar o produto construído pela OpenAI e vice-versa, porque é uma concorrendo com a outra rapidamente. Então, eu tenho uma situação de emoções bloqueadoras, mentalidades limitantes, mas eu também posso ter pensamentos ali, mentalidades que são transformadoras para aquela equipe. A tensão pode agregar o time, dar sinergia ou pode separá-los. Eu posso ter comportamentos mais saudáveis, eu posso ter comportamentos tóxicos, que são muito, muito perniciosos para o time. Então, o interesse, a curiosidade, sai um novo artigo, a pessoa vai lá, lê e traz para o time, o pessoal discute na revisão da sprint. Tem a questão da proatividade, que é importantíssima em projetos onde eu tenho uma disrupção tecnológica acontecendo, sugestões para melhoria ali na retrospectiva, né? Tudo isso vai ajudar a equipe a poder produzir algo melhor. Então, a dinâmica da equipe, eu tenho que olhar como ela está composta em termos de tribos. A tribo dos desenvolvedores, a tribo do produto, a tribo de gestão. A gente tem que criar um grande ecossistema, na verdade. Então, tem que evitar essas emoções bloqueadoras de medo, de pessimismo, de comparação com a concorrência, porque eu tenho que fazer o meu bem feito. É claro que eu tenho que olhar o que eles estão fazendo, mas me comparar é difícil, porque as pessoas são outras, né? As tribos que eu tenho aqui dentro talvez são diferentes das tribos que o meu concorrente tem. É outra mentalidade, talvez, né? É outro tipo de comportamento que a gente quer trazer. Então, o comportamento tóxico a gente tem que evitar, a mentalidade limitante tem que tentar evitar. Enquanto gestores, é nosso papel também motivar as emoções que direcionam a equipe rumo a que você precisa construir. É muito legal estar num projeto de inteligência artificial, né? A questão toda né, eu preciso criar esse essa sensação, né, de pertencimento para todo mundo. E aqui eu trago 3 pessoas, né, pessoas engenheiras de dados, pessoas engenheiras de machine learning, cientistas de dados, então, diferentes formações, diferentes aspectos aí desse tipo de profissional, que é um profissional ultra especializado e que vai me ajudar a construir o produto de inteligência artificial que a gente precisa. Então vamos olhar um pouquinho mais como é que esse time funciona do ponto de vista de gestão. A gente pode estar falando então de uma estrutura típica, né? Eu posso ter aquela tribo, né, que está focada mais em produto, né? O designer do produto, vai ver a experiência do cliente, o fluxo de cliques que ele tem que dar no aplicativo, que vai usar a inteligência artificial em alguma dada etapa, o próprio product owner, dono do produto, o gerente do produto, que olha o roadmap mais estendido. Mas eu tenho 2 ramos aqui que são essenciais para entender essa dinâmica. Por quê? O pessoal de ciência de dados e o pessoal de engenharia de dados que está aqui no meio, ele tem um trabalho importantíssimo para a gente e que se sobrepõe a muitos outros que a gente fica, às vezes, achando que é o que vai pegar, né? Então, o gerente de projetos que está olhando, né, no sobrevoo ali todas essas equipes, esses squads, tem também que interagir com os outros times de vendas, jurídico. Jurídico pode trazer uma demanda da LGPD, pode ter questões de propriedade intelectual embarcada ali naquele produto sendo construído, né? Pessoal de cibersegurança, porque afinal de contas, se você vai usar um agente de inteligência artificial para falar com o seu cliente e ele te der uma informação errada para esse cliente, você pode ser responsabilizado, né? Temos histórico de casos onde se implementou um chatbot ali e a pessoa e o chatbot deu uma informação incorreta para o cliente foi ressarcido mediante a força da justiça. Por quê? Para a justiça, aos olhos da lei, tanto faz se você usou um chatbot ou um atendente real para dar aquela informação equivocada. A responsabilidade é sua. Então, os produtos, serviços, né, que a gente está construindo e estão baseados em inteligência artificial, tem essa característica multidisciplinar, né? Então, não é só engenharia de dados e tampouco não é só software. Você vai perceber que, aliás, 15% do esforço de um projeto é dedicado a identificar os dados, sintonia fina do modelo, desenvolver o modelo e operacionalizar aquilo, que é o que o pessoal acha que é a parte mais bacana, a parte mais legal. Mas olha, 85% do trabalho é de engenharia de dados. É de você limpar os dados, rotular os dados. E o grande desafio está na rotulagem. Por que está na rotulagem? Porque a rotulagem, você tem que decidir o seguinte: eu vou fazer isso em casa?
eu vou usar uma fonte que já rotulou os dados, porque custa dinheiro. Imagina quanto que a OpenAI fez para rotular os dados para treinar o ChatGPT, né? Você pode pedir para as pessoas rotularem. Dá uma foto para alguém e fala: "Ó, isso aqui é um gatinho ou um cachorro?". Você pode contratar pessoas para fazer, mas olha quantas oportunidades tem aqui para você se dar mal em termos de custo no projeto. Porque imagina contratar pessoas para rotular imagens para treinar o seu modelo de machine learning. Você pode contratar um fornecedor específico para fazer rotulagem de dados, né? E no artigo que eu mencionei anteriormente, inteligência artificial e gestão híbrida, eu falo do exemplo da OpenAI, né? Então, perceba, eu tenho um grande ponto aí, que precisa ser pensado, né? A gente tem um grande volume de trabalho que está na mão do time de projeto, que está focado em engenharia de dados, não é desenvolvimento de software, como muita gente pensa. Então, projetos de IA são, em grande parte, projetos de engenharia de dados. Estão muito mais similares a um P&D, a um pesquisa e desenvolvimento de uma vacina, do que, propriamente dito, você olhar do ponto de vista de software. Então, isso já acende uma luz vermelha para você, que já falou: "Poxa, isso aqui eu vou conseguir usar o Scrum e o Kanban que eu estou acostumado". Então, eu vou te dar um dado aqui, que eu acho que é importante. Os projetos de inteligência artificial, eles demandam metodologia personalizada, porque eles dependem muito dos dados. Familiaridade com o processo de treinamento recursivo. Pode ser necessário que você selecione e combine modelos de machine learning diferentes, vai ter muito ajuste para se fazer. Então, é abordagem nova para o ciclo de vida que a gente tem que ter. É uma mistura, né, de preditivo, de ágil, e ainda por cima vai demandar que a gente entenda o tal do CRISP-DM, que é usado em data mining, mineração de dados. Então, é algo diferente, não é bem desenvolvimento de software, né? Então, os produtos digitais, que vão ser criados, têm que considerar, isso também na sua sustentação, né. Então, a operação do modelo de machine learning requer que a equipe entenda que eu tenho diferentes abordagens que eu tenho que usar, eu tenho diferenças na tecnologia, diferença na parte de dados. Então, quase 80% dos projetos de inteligência artificial usam abordagem personalizada para aquele projeto. Então não dá para você usar uma receita de bolo. Então, você tem que fazer pequenos experimentos baseados em algoritmos com tempo de execução que muitas vezes são imprevisíveis e variáveis, né. As mudanças que vão impulsionar isso tudo, vão te gerar resultados intermediários. Talvez aquilo não seja exatamente uma solução funcional e tangível, né. Então, você tem que pensar o seguinte, né, que é um trabalho hiper especializado e que provavelmente vai exigir um tipo de fatiamento horizontal do trabalho. E lá do ágil, a gente está muito acostumado a fatiar o trabalho de maneira vertical. Aqui não. Enquanto eu não fizer o treinamento, eu não consigo fazer as outras camadas do meu produto. Então, isso está muito mais para uma abordagem preditiva, waterfall, tradicional, do que para o ágil. Você vai ver ainda por cima que tem uma questão também que as etapas, né, no comecinho, talvez eu tenha que usar abordagens mais estruturadas, definir ali exatamente o tamanho da iteração, mas mais para o final, né, eu tenho que talvez mudar a abordagem. Então, veja como você vai ter que customizar o ciclo de vida de acordo com o tipo de projeto que você tem. E esses são aspectos que passam despercebidos às vezes para a equipe que está gerenciando o projeto. O outro ponto é que você precisa ter em mente que é preciso criar um ecossistema Python para que o time de cientista de dados, de analistas de dados, enfim, e de engenheiros de machine learning ou pessoas que trabalham com machine learning possa construir seu trabalho. Diferentes plataformas, diferentes aplicações estão dedicadas aí a permitir que essas pessoas preparem os dados antes deles serem inseridos para treinar o modelo de machine learning. Isso demanda 85% do tempo, certo? Da mesma maneira, eu preciso pensar como que eu propicio o time de gestão, o ferramental que pode ajudar esse time a ter um resultado mais bacana, mais interessante, né. Então, as ferramentas que você está acostumado tradicionalmente, o Trello, o Gira, o próprio Microsoft Project, o Miro, né, o Primavera, por exemplo, da Oracle, né, todos eles vão absorver, inovações com a inteligência artificial ali dentro. O próprio Miro também, que eu uso bastante.
Mas a questão toda é, eu preciso entender quais delas vão fazer sentido para minha equipe, né? Quais delas eu vou disponibilizar para o time, porque vai ser uma ferramenta essencial para que ele possa alavancar as power skills que eu comentei com você anteriormente, né? Que você possa ter um resultado mais eficiente, mais eficaz, do ponto de vista das decisões que têm que ser tomadas ali no âmbito do projeto. Então, a dinâmica da gente construir um produto, né? Um serviço baseado em inteligência artificial machine learning, significa que é o seguinte, eu preciso preparar os dados, né? Olhar que previsões que aquele modelo de machine learning pode fazer, treinar esses dados, né? Fazer inferência ali, pedir para ele fazer previsões de resultado, né? Porque geralmente ele vai fazer uma classificação ou uma inferência. Tem que olhar o conjunto de dados que eu tenho, ver se ele é realista. Vou perceber que os dados às vezes não se ajustam ao modelo, porque pode ter situações diferentes, né? Se você está num hotel e se você está observando temporada após temporada, o perfil de cliente que chega é de um jeito. Vai ter um dataset que reflete que é a realidade dos fatos. Aí, por algum motivo, nos últimos 2 anos, você começa a receber clientes de cruzeiro, de navio de cruzeiro. Mudou completamente o perfil do seu cliente naquele hotel. Então, há um descolamento da realidade dos dados, do que você tinha treinado, vai ter que retreinar. Então, é essencial que os humanos ajustem o modelo de acordo com essa nova realidade. Eu refino o modelo. Isso exige pensar grande, começar pequeno, iterar sempre para ter uma solução adequada. Então, a metodologia para gerenciar esse projeto pode ser algo muito simples, algo mais estruturado, né? Então, nós temos aí várias, pelo menos 4 aí que eu me lembro aí, metodologias típicas dos times de projetos de inteligência artificial, né? Então, que podem ser usadas, né? Dependendo do contexto, você pode ir para um caminho ou por outro. Então, a gente tem também essa oportunidade de adequar a metodologia de gestão que vai ser usada naquele projeto, dependendo do contexto. Então, para ficar apenas em uma possibilidade aqui, se a gente olhar, por exemplo, um carro autônomo, né, como o da Tesla, conta com 150 fornecedores ali de software embarcado, cada um deles com a sua propriedade intelectual, porque nem tudo a Tesla faz internamente. Lá na grande EAP desse programa do carro autônomo Tesla, né, só a título de exemplo, eu tenho muitos fornecedores. Cada um tem a sua propriedade intelectual, cada um tem o seu código, cada um tem o seu componente de um grande sistema de IA. Então, é um sistema de sistemas. A complexidade desse produto digital é muito grande. Então, eu tenho, evidentemente, que me preocupar com questões muito grandes, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista de risco, né, do que aquele produto pode oferecer. Não é à toa que a gente tem um grande ciclo de desenvolvimento desse tipo de projeto. Então, ao invés de tentar te assustar aqui na noite de hoje e falar, puxa, então realmente o projeto de inteligência artificial tem um grande impacto, né? E se você começa a ver a literatura, os livros disponíveis aí, que explicam um pouco os impactos da IA num nível mais macro, num nível geopolítico, realmente você pode ficar um pouco assustado, né? Mas a ideia aqui é mostrar para você a dinâmica que os projetos são diferentes e vão requerer da gente um tipo de comportamento evidentemente distinto, né? Então, a IA vai exigir da gente uma dinâmica mais responsável, né? Pensar que eu preciso de uma regulação bem pragmática, né? O contexto que eu estou usando a inteligência artificial é na saúde, é na parte jurídica, é no varejo. Quão invasivo é esse sistema de inteligência artificial que eu estou criando? Eu tenho que buscar sempre uma utilização ética e moral da tecnologia e desse projeto que está sendo construído, né? Então, para isso, eu preciso pensar que os produtos e serviços têm que ter um design participativo, as pessoas têm que opinar. Vale a pena colocar essa funcionalidade de inteligência artificial ou não? Ela é muito intrusiva, a pessoa vai se sentir mal, né? Do ponto de vista de gestão do projeto, é claro que é bacana automatizar tarefas repetitivas para aumentar a eficiência do time. Agora, as decisões vão ser informadas pelo que está acontecendo ali por um grande conjunto de dados. Se o meu conjunto de dados não é grande o suficiente, eu não vou conseguir tomar uma decisão bacana para o projeto, né? Então, para recomendações que possam levar a um curso interessante do projeto, eu tenho que ter certeza de quanto que eu estou usando ali a inteligência artificial para recomendar ações corretivas, mas sempre com alguém monitorando o que está acontecendo. Eu tomei essa decisão informada pela inteligência artificial, mas qual é o impacto que isso trouxe no projeto? E, por outro lado,
Eu não devo usar a inteligência artificial quando uma técnica mais tradicional, mais determinística pode ser usado, né? Então a gente tem essa dinâmica aí de pensar, né, o projeto de uma forma mais holística na criação do produto ou serviço que a gente está tratando. Muito bem. Então, eu vou me calar aqui na noite de hoje, agradecer a participação de vocês, o interesse de vocês, né? Colocar aqui os meus contatos, né? Para quem quiser ter acesso ao material, tá lá no LinkedIn. E aí a gente vai abrir para as perguntas aí para a gente poder ouvir vocês aí, o que está rolando de interessante. Certo? Muito bem. Joia. Vamos Então lá, vamos ver pessoal? o que temos aqui nas perguntas. Vamos ver as perguntas aqui, ó. Eu pedi para o Enzo liberar aí o áudio de todo mundo. Enzo, consegue Perfeito. liberar? Vai liberar o áudio? Vou liberar aqui. Isso. Joia. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta no chat e depois já vou para os microfones aí, tá? Eu olhei no chat e não vi nenhuma pergunta. Tá joia. Sim, material. Sim, a gente vai disponibilizar o material. Fiquem tranquilos. Liberei aqui o microfone. Joia. Tá bom. Muito bem. Perguntas, pessoal? Quem quiser pode abrir agora Dúvidas? Pode abrir a câmera. Abrir. Oi, Manuel. Tudo bem, Manuel? Abriu a... Eu acho que seu microfone está bloqueado. Agora abriu. Boa noite, professor. Boa noite. Agradeço pela belíssima apresentação. Como passou toda a parte de estruturação, dos cuidados que a gente precisa ter para disponibilizar essa ferramenta e dar o suporte ao público, hoje a gente utiliza, eu vou tirar dois exemplos, né? Que a boa parte das empresas hoje, experiência minha, né? Eu passei, são limitadas nos atendimentos. Você tem um alto atendimento, mas nenhum são conclusivos. Hoje você tem a fulana, básico. Eu vejo assim, muitas das vezes, sem nenhum respeito com o cliente. Né? Você usa um aplicativo de transporte, você cai no mesmo caso. Né? Então, você abre assim, se você tiver um pouco mais de conhecimento, a pessoa vai ver que acaba ferindo todo o código de defesa do consumidor. Né? Você vê um site você entra lá para olha, descontaram tanto do seu cartão, por isso, você não tem nenhum tipo de culpa. Você começa a navegar um pouco mais no atendimento eletrônico desse cliente, desse fornecedor, você vê assim absurdos, que vai completamente contra o que diz as leis as leis de Procon, exemplo, né, que protege o consumidor do Brasil, né? Então, assim, eu vejo que no sistema bancário é a mesma coisa. Me parece que eles deram um Ctrl+C e Ctrl+V, né, e aplicaram para todas as redes bancárias e assim os mesmos descasos, né? E a gente acaba ficando refém porque só tem esses fornecedores, né? E aí quando o professor apresentou toda uma equipe, né? Entendeu? O pessoal hoje já tem o LGPD, né? Mas assim, a gente não desfruta dessas leis, porque parece que os fornecedores parece que estão banalizando isso. Então, e a gente acaba pagando uma conta muito cara, mesmo se for R$ 5 de um transporte que foi cancelado, que você nem sabe por que cancelou, ou se for uma taxa cobrada. Infelizmente, no meu ponto de vista, né, eu vejo que falta muito ainda para a gente avançar, não só no cuidado de receptar o cliente, mas também como formalizar ou criar uma IA para você fazer esse tipo de atendimento. Manuel, aí a benéfica ainda está longe, né? Porque veja só, né? Se você pensar, se olhar as evoluções tecnológicas que nós tivemos, né? Veja energia elétrica, por exemplo, né? A quantidade de coisas que aconteceram lá atrás, até a energia elétrica evoluir e ficar utilizável e segura da forma como conhecemos, demandou um longo período de tempo, né? De evolução do conceito, né?
Tem algumas séries, inclusive, que mostram a batalha entre o Westinghouse, né, e o Thomas Edison nesse sentido, né? Então, leva tempo, né? Outro ponto importante é que agora esse tempo deve ser mais curto, mas não tão curto a ponto da gente ver de imediato os fornecedores de serviços, como você citou, né, tão responsivos assim na questão de responsabilização. Porque o que acontece, né? Toda legislação, quando ela está tratando de uma inovação, ela sempre está atrás. Não tem jeito. Primeiro surge a disrupção tecnológica e depois é que aparece alguém querendo regular. Olha, aconteceu esse problema, temos que criar uma lei para isso. Então, essa dinâmica é muito comum de acontecer. Mas a questão toda é que leva tempo para você colocar todo mundo no eixo e até você, por exemplo, não descontar aqueles R$ 5 da corrida que você não colocou, né? Leva tempo. Por mais que o Uber, por exemplo, o Uber usa um negócio chamado GNN, né? Redes neurais gráficas, para traçar a melhor rota para você. Mas ela provavelmente não usa inteligência artificial para fazer a análise da solicitação que você fez de cancelar a cobrança que fez. Você quer um exemplo? Outro dia eu fiz uma corrida, estava num curso da FGV, inclusive, lá em Barueri, e ele me cobrou uma taxa lá, como se eu tivesse esquecido algo no carro dele. E não foi verdade. Eu fui lá, abri, 3, 4 dias depois, fizeram reembolso. Beleza. Agora, se você comparar o que acontece, por exemplo, no iFood, na parte de conciliação de disputa ali, né? De, ó, chegou o prato errado, veio certo, tudo, é mais rápida. Por quê? Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Tem um time grande de ciência de dados ali olhando para a dinâmica de interação entre o cliente e o restaurante, porque eles são mediadores. Então, tá claro para eles o seguinte, que a lei, uma vez em vigor, ela poderá responsabilizar as pessoas e não a inteligência artificial, porque não tem culpabilidade, como você falou, né? Do ponto de vista legal, eu não tenho como culpar o desenvolvedor. Eu vou culpar quem? O desenvolvedor, o executivo que assinou ali o projeto para fazer desse jeito e lesar o cliente. Então, eu preciso pensar muito bem que esse arcabouço ético e moral deve visar o bem da sociedade, o bem das pessoas. E demora um tempo para isso amadurecer, então eu me solidarizo aí a sua percepção, Manuel, mas eu acho que ainda estamos muito cedo para ver isso acontecer de forma rápida. Até lá, talvez a gente vai ter uns perrengues, mas eu tenho fé que a gente vai chegar lá. Espero ter ajudado, viu, Manuel? Obrigado, professor. Nada. Deixa eu ver o que mais o pessoal colocou aqui. Tem bastante pergunta aqui, no Ah, chat. joia. Ó, já existe alguma ferramenta de IA focada em gestão de projetos? Lucas, todas as ferramentas de PPM, né, Project Management, né, Project Portfolio Management, PPM, elas em alguma medida estão incorporando IA, mas em coisas pontuais, né, não algo tão automatizado do ponto de vista de você automatizar o fluxo de trabalho das equipes, né? Então, tem ferramentas já que estão usando IA, mas não focada, né, para servir toda a necessidade do gestor. Isso ainda não acontece, tá? Agradeço a Valdiné pelas palavras, né? A Fernanda comentou aqui que a veio de fato para somar e melhorar a tarefa das pessoas, da equipe de trabalho e estratégia, né? E que essa seria um consultor, é um copiloto mesmo. Por isso que o nome da Microsoft é oportuno, Copilot. Por quê? Ele vai ajudar você a você chegar melhor no seu destino, né? Acrescentar informação mais correta, mais atualizada, refinar o projeto. E isso é algo sensacional para a gente do ponto de vista de gestão, né? O Paulo comentou aqui que ele ficou surpreso aí de saber que 75% do esforço, né, é dedicado aos dados, né? E que de fato você tem que ter políticas, processos, né, para melhorar essa gestão do conhecimento do negócio. Então, se você não coletou dados nos últimos anos do que você vende, como você faz e como você faz, temos um problema, porque na hora de você usar a inteligência artificial em dados ruins ou em dados faltantes, você não vai conseguir tirar o benefício e vai culpar a tecnologia, quando na verdade você tem que pensar que os dados é que não estão disponíveis, certo? A Fernanda trouxe aqui, né? Lembrar que às vezes não precisa mudar o projeto já montado para IA. O projeto pode estar bom e eficiente, o humano precisa validar a IA. Exatamente, né? Muito bem. Para quem está com problema aí, eu acho que vai ficar gravado, né? Provavelmente, olha lá. Margareth já colocou aqui que vai estar no canal da Strong, certo? O que mais, pessoal? Que tem perguntas aí que queira trazer? Vamos lá. Qual a ferramenta de gerenciamento com IA para pequeno escritório de advocacia?
Bom, vamos lá. Tem várias coisas que me parecem oportunas pensando em um escritório, né? Primeiro que talvez você tenha que trabalhar mais em fluxo. Chegam as demandas trabalhistas, cíveis, previdenciárias, e você vai ter que tratar esse fluxo. Então, na minha percepção, a primeira coisa, antes de pensar em ferramenta de IA, é você deixar claro qual fluxo você tem, né? Ferramentas como Trello, Gira, né, podem ajudar nesse sentido, mas você tem que esclarecer quais etapas você tem, né? Quantos advogados você tem, como é que você tria o trabalho, se algum tipo de demanda você tem algum tipo de penalidade que você não responde ao cliente. Então, eu iria mais para entender como você usa o método Kanban para ajudar a triar essas demandas e ir puxando esse trabalho até você concluir. Depois que você entendeu isso, vai ser lindo, né? Não colocou o nome aqui, mas enfim, vai ser lindo quando você puder usar um agente de IA, olhar o backlog das demandas e ele puxar para você aquilo que é mais oportuno, né? Ô, Beatriz. Então, isso aí vai ser sensacional, porque imagina, ele já filtrou o trabalho ali, já te deu qual que é o mais prioritário. Isso aí, quando os agentes de inteligência artificial começarem a ser desenvolvidos, vai facilitar a vida de consultórios médicos, de hospitais e escritórios de advocacia, evidentemente. Bom, bacana. Muito bem. Joia, de nada. Quem mais? Que mais eu posso ajudar vocês a noite de hoje, hein? Fiquei contente aí com as perguntas, o pessoal parece que compreendeu aí a relevância. Obrigado aí, Fernando. Deixa eu ver aqui. É, legal, você gostou do curso? Na ocasião teve aula comigo. Perfeito, Samuel. Excelente, lembro de ti. Ele está contando aqui que trabalha em empresa como gestor e tem vivido um desafio em condução de projetos de IA. Quem não tem, né? O CEO me cobra inovações e principalmente soluções de IA. No entanto, a visão dele é bastante focada no diferencial competitivo e também mercadológico, né? Mas ele não sabe definir exatamente o que precisa. Então temos um problema, né, Samuel? Por quê? Se a estratégia não disser para onde ele tem que ir, você pode usar a tecnologia que quiser. Sinal de fumaça, código Morse ou inteligência artificial. Mas se a estratégia estiver errada, você não vai conseguir chegar em tanto lugar assim, né? O desafio é transmitir para o meu time exatamente qual problema eu vou resolver com IA. Exatamente. Lemos alguns projetos de IA, como transcrição, com base nos dados. Teremos criação de cenários e decisões, e meu foco tem sido apresentar e traduzir o que vem de cima e transformar em algo palpável. Essa questão é isso, né, Samuel? Porque, de fato, né, acho que você não citou aqui exatamente que tipo de negócio que é, né? Mas você tem que entender o seguinte: o que está acontecendo nesse segmento? O que está sendo feito, né? Eu acabei de ver um estudo do Gartner que ele mostra o tipo de projeto que você tem por segmento. No varejo, os projetos estão fazendo isso. Na indústria estão fazendo isso, né? Então você tem uma dimensão de onde está se usando, onde está direcionando o investimento. Ou seja, ali a chance de você achar algo bacana é legal, os problemas de negócio. Mas enquanto eu não tiver essa visão, né, de, ok, tem que usar IA para resolver os problemas, né? Se esse problema de negócio não está claro, a gente pode acabar dedicando um esforço ali seu, né, Samuel, que vale tanto e do seu time, para coisas que não vão produzir um resultado de negócio bacana, né? Porque a gente tem que olhar o impacto que isso traz no EBITDA, né? Nos resultados de vendas, no conhecimento do cliente. Então, tem que tentar olhar do ponto de vista de estratégia primeiro, né? Então, é isso que eu sempre reforço bastante, porque por mais maravilhosa que seja a tecnologia, ela não vai fazer a parte de pensar estrategicamente o negócio, né? Mesmo se você colocar um prompt lá, já como estrategista, tal, 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 ele não vai te dar o frescor da informação que o mercado te dá, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Salatiel, já vejo contigo aqui a sua pergunta. Deixa eu ver a Rosandréia aqui, depois eu volto para o Salatiel. Rosandréia, tudo bem contigo? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Vamos lá, né? Excelente aí o conteúdo da apresentação e a apresentação em si, né? O visual. Aí a pergunta aqui, porque eu estou começando na inteligência artificial, né? Então, se você puder usar como exemplo, porque fica bem mais visível, né? Essa sua apresentação, por exemplo, foi feita com base também com a ajuda de uma inteligência artificial, né? O que você usou de dados e o que ela te ajudou? Você Bom, consegue passar para eu ter essa visibilidade onde ela te ajudou e o que você precisava para montar ela? Tá. Essa apresentação não foi feita com inteligência artificial. Eu usei para fazer um slide. O slide do Schwarzenegger, sim, foi feito a imagem com inteligência artificial.
mas todo o resto foi feito de forma tradicional, tá? Maior artesanal, tá? E por quê? Se você pegar uma ferramenta, Rosandré, como o Gama, por exemplo, né? O Gama é uma ferramenta que você dá o prompt para ele e ele constrói a apresentação. Mas uma coisa o Gama não faz, Rosandré, te dá o storytelling. Veja que eu contei uma história aqui. Tem uma conexão entre cada slide que eu for criando, né, no modelo mental para entreter você, porque a apresentação tem que entreter as pessoas, tem que ser bacana, tem que ter um visual interessante. Então, ela só estrutura as ideias. O Gama faz isso, estrutura as ideias. Eu até podia ter gerado o roteiro da apresentação no Gama, mas muito provavelmente ia ter um grande trabalho de aprimorar isso para chegar nesse nível. Por quê? Porque, primeiro, eu sou preciosista, né? E eu também dou valor à parte visual. Por quê? Se eu não consigo cativar a sua atenção, né? Fica muito difícil eu contar uma história bacana na qual você se interessa. Então, só para saber, né? O slide que foi usado por IA aqui foi o do Schwarzenegger, do final. Mas a imagem gerada, eu tive que encaixar no contexto da história do nosso discurso aqui, para isso fazer um sentido, né? Então, a habilidade de contar histórias, por exemplo, ainda não é tão legal a inteligência artificial do Gama, por exemplo. Tá bom? Não, perfeito. Dá um parabéns, então, porque ela está perfeita e, assim, eu ainda estou lá no velho PowerPoint e não fica com esse nível de qualidade, né, visual. Mas é PowerPoint. Não tem Então, outra coisa. PowerPoint. eu ia ficar muito tempo para conseguir chegar nesse nível. É, imagina, que é isso. Deixa eu ver aqui o Salatiel, o que ele traz para a gente. O avanço da IA, como você enxerga o equilíbrio entre a necessidade de inovação e responsabilidade ética no desenvolvimento de projetos? Tem atualização sobre as normativas que estão em tramitação? Salatiel, a gente tem um curso na Fundação que trata IA para gestores, né? Onde tem uma disciplina só para tratar o tema de governança. E acredite, é uma das que a gente tem mais desafio para fazer, por quê? Porque está a pleno vapor. A gente acabou de aprovar a IA, o AI Act na Europa. Algumas coisas estão acontecendo na Califórnia também, que tende a ser mais restritivas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui no Brasil o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Eu vou tratar isso aí na última parte do artigo que eu comentei com você, que deve sair nos próximos dias, tá? Então, qual que é o problema? Se você coloca uma regulação muito restritiva, você sufoca os entes inovadores do ecossistema e não vai permitir eles testarem, né? Testarem o que a gente chama de sandbox, né? O que é um sandbox? Uma caixa de areia. Você coloca o pessoal lá para brincar num ambiente controlado e ver o que acontece. Se der problema, está no ambiente controlado. Então, o Banco Central faz isso, tem um sandbox regulatório, o Open Banking, foi isso que foi feito. Coloca as startups ali, deixa elas criarem, construírem, e ele fica olhando. Só olhando, como é que estão fazendo, como é que está indo. Ó, aqui por aqui não faz assim, faz assado. Então, a gente precisa ter esse ambiente de experimentação. Então, eu não posso criar uma regulação muito forte, muito pesada, porque isso sufoca os nossos já combalidos sistemas burocráticos, como sabemos no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, como você falou, equilibrar isso. Isso é difícil, né? Se nem os nossos pares internacionais já conseguiram fazer, eu suspeito que a gente aqui também tem as nossas dificuldades, né? Então, a atualização que a gente tem para isso é o seguinte: saiu o ato de regulação na Europa, né? Foi bacana, bem discutido e tal, mas não dá para pegar aquilo e dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e achar que vai funcionar bem. Infelizmente, nosso ecossistema é diferente. Como ele é pequeno e tem poucas ilhas de excelência, a gente tende a sufocar isso em vez de motivar. Então, esse é o problema de você dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Obrigado, Salatiel. Deixa eu ver aqui. Não temos uma equipe de dev, pois usamos somente soluções de mercado, mas a direção cobra projetos com IA. Por onde começar, né? Bom, então, a equipe de dev, né, que você está comentando aqui, você vai precisar de gente que tenha a parte de dados, não tem jeito, né? Então, olhar o que você tem no Data Warehouse, olhar o que você tem no Data Lake, se tem Data Lake, né? O benchmarking sempre é quem está indo bem. Quem está indo bem hoje aqui? O iFood, Nubank. Quais os celeiros de talentos, né? A Universidade Federal de Goiás, né? Então, todo mundo que está começando bem, está indo no caminho certo, tende a olhar para essas ilhas de excelência e falar, puxa, o que eles estão fazendo, né? Isso demanda investimento, né? Isso demanda eu saber onde você quer chegar, né? Então, nós temos aí
6 anos na jornada do iFood, por exemplo, nessa história de inteligência artificial. 6 anos, né? Até o ponto que 30% do EBITDA vem da colaboração da inteligência artificial. Então, eu diria que começar, já que não tem uma equipe dev, né, por estudar soluções de mercado, é você entender onde é que você quer chegar, né? Que papel que a inteligência artificial pode ter nesse negócio. E não só ela, porque dependendo do tipo de indústria que você atua, pode ser muito mais preponderante blockchain do que inteligência artificial, né? Então, não é porque todo mundo está indo para lá que você tem que ir para lá também. Então, acho que esse é o ponto, né? Saber o contexto estratégico do seu negócio e isso não vem dos devs, né? Isso vem da direção do negócio, que está cobrando a solução, mas quem tem que quem tem que tocar o bumbo são eles, na verdade, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui, do Flávio. Ô Flávio, tudo bom, Flávio? Como convencer alguns professores com tais métodos tradicionais no ensino fundamental e médio em relação ao uso da IA na confecção de atividades curriculares? Flávio, isso é importantíssimo, por quê? A criançadinha que está lá na escola agora está ouvindo falar de IA e eles rapidamente, vão passar a perna nos professores que não se atualizarem. Não tem jeito. Então, é uma questão de tempo, porque eles têm mais disponibilidade cognitiva ali, de tempo, inclusive, para aprender. Então, se esses professores não se convencerem disso, que daqui a pouco é o aluno que vai te estar dando aula, vai ficar bem complicado, né? Inclusive, porque ele tem que dar direcionamento ali de como usar a ferramenta, como eu falei aqui. É muito fácil chegar para o ChatGPT e pedir para ele fazer o cronograma para mim. Mas qual o valor disso? Se eu não discutir, se eu não olhar os vieses. Por quê? Se o dataset de treinamento tiver ali muitos atrasos no projeto, imagina como é que ele vai construir o cronograma para você. Com viés de atraso, porque ele entende aquilo como normal. Então, perceba, os professores podem acabar, vamos dizer assim, encurralados por essa questão, né? E isso pode acontecer de fato, né? O método tradicional não tem mais espaço para a gente, infelizmente, né? Muito bem. Jóia, pessoal comentando aqui. O chat está funcionando agora. O site de projetos por segmento. Vamos lá. Paulo Manzano aqui. Estou um site de projetos por segmento. Da Gartner, tá? O Gartner, né, acabou de publicar um estudo aí que fala investimentos em tipos de projetos de IA por segmento. Então, se você for no site deles, você vai ver que o Gartner tem esse estudo recente aí, que foi hoje publicado, inclusive por eles. Então, no LinkedIn, as publicações de hoje do LinkedIn tem lá do Gartner, tipos de projetos de IA por segmento, por indústria, né? Que é bem bacana, tá? Você vai conseguir localizar. Muito bem, deixa eu ver aqui. Opa, tem aqui um resumo grande aqui, acho que está feito. Esse resumo eu acho que é da tua aula, né? O Salatiel usou um agente de IA. O Salatiel. O Salatiel usou a Yara que você usou, Salatiel? Boa noite, boa noite. Eu usei a Dini IA. Dini IA, perfeito. A Yara, ela faz resumo de grupo de WhatsApp, olha que sensacional. Imagina que você tem 30 grupos. Você pode usar a Yara para sumarizar o que o grupo comentou naquele dia. Ele não vai contar cada piada, mas ele vai resumir o que foi discutido. E aí o Salatiel deu uma contribuição bacana aqui, ó, do que rolou, do que eu falei, né? E é sensacional, porque evidentemente já está usando a inteligência artificial para ajudar todos os colegas aí que estão nessa palestra. Excelente, Salatiel. Muito obrigado aí por fazer a gentileza aí. Excelente, muito bom. Excelente. O comentário do Sérgio aqui, né? Compra e venda produtos siderúrgicos e todos os processos sou eu que executo. Compra, venda, PCP, expedição. Sérgio, o que a gente tem que buscar é entender o seu fluxo de trabalho, entender a regra de negócio por trás de cada decisão que você toma e, o quanto antes, tentar você automatizar isso, não deixar para alguém. Você tentar sugerir isso e você ficar o gestor da operação. Por quê? Se o trabalho for muito mecânico, muito repetitivo, ele tende a ser automatizado, naturalmente. Isso acontece há décadas. Então, o alerta que eu faço é esse, né? Produtos siderúrgicos, né? Então, se fosse aço laminado, enfim, todo tipo de artefato que você pode imaginar aí na indústria siderúrgica, entender o quanto aquele trabalho é mecânico e repetitivo. Esse trabalho você vai ter que automatizar o quanto antes. Por quê?
você tem que julgar se aquilo está sendo feito corretamente. Aí sim o seu valor vai ser sensacional, porque você vai ganhar em eficiência, vai ser mais efetivo, vai ter menos erro e você vai ganhar a supervisão de um processo, de um macroprocesso muito maior, tá? Então, eu acho que vale a pena olhar por esse olhar, né? Olhar dessa forma, tá? Tá procurando automatizar ao máximo, olha lá, eu não tinha visto a outra mensagem aí. Minha última após toda venda que faça um projeto, posso usar o IA. Exatamente. É isso aí, Sérgio. Perfeito. Chapas e bobinas de aço. Perfeito. É isso aí. Por quê? Tem algumas regras de negócio que você usa que não tem necessariamente um julgamento ali, né, do que tem que ser feito. Você pode automatizar. Hoje os leilões, né, os leilões feitos no regime de e-procurement, né, leilões reversos, e-procurement, já são feitos com inteligência artificial. Inclusive, gente usando inteligência artificial da forma que não deveria, né? Então, os leilões reversos podem ser automatizados, tal, né? O governo federal faz isso, o governo do estado de São Paulo, né? E as empresas têm cada vez uma janela menor para dar a oferta. Se você não automatiza isso, você não consegue fazer a sua fazer a sua proposta, porque tem uma janela pequena e o humano não conseguiria fazer isso. Então, perceba, né? É uma excelente oportunidade. Sugiro aí você pesquisar como fazer isso, estudar esse processo aí, e aí eu acho que vai ficar bacana. Certo, Sérgio? Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Creio que não. Agora acho que cobrimos todas. Imagina, fico à disposição. Fico feliz de ter ajudado, tá? O Fernando está comentando aqui que trabalha com varejo. A IA está sendo inserida com muita velocidade. Sim, varejo e área médica têm avanços muito significativos, né? Mas também percebo que muitos ainda um certo receio de utilizar. Fernando, é o tipo de coisa o seguinte, né? Se a gente demorar para começar a utilizar, entender como isso funciona, é pior, né? Eu acho que é melhor você entrar no jogo, conhecer o que é possível. Eu não estou dizendo para você construir, estudar Python e começar a escrever código, mas tem que entender que aquilo é uma ferramenta, como outra qualquer. Você usa o computador, você não constrói o computador. É a mesma coisa. Eu tampouco sei construir um computador, mas eu sei usar um computador. E esse é o raciocínio que a gente tem que ter com a inteligência artificial, né? O Salatiel acho que usou Gini, né? Deixa eu ver se é assim que escreve. Gini. Gini, né? Olha lá. Gemini. Gemini é outro nome, tá? E a outra que eu falei para sumarizar grupos de WhatsApp é Iara, né? Grupos de WhatsApp. Certo? Beleza, Salatiel. Obrigado, viu? Muito bom. Pessoal, Acho foi que foi, bacana a né? noite? Foi interessante? Foi legal? Foi ótimo. Beleza. Então tá bom. Obrigado aí Feito? pelas palavras de vocês. Fico contente de poder ajudar e fico à disposição porque precisarem. Estamos por aqui, tá bom? Bom, gente, queria agradecer aí, em primeiro lugar, aí ao professor, né, pela disponibilidade aí, tá passando aí todo esse conhecimento aí para vocês. Agradecer a participação de todos e informar que amanhã a gente finaliza a semana de inteligência artificial que a Strong Business School aí proporcionou a todos, né, em parceria aí com os professores da Fundação Getúlio Vargas. E amanhã fechamos com o professor Álvaro Massad Martins, que ele vai falar sobre aceleração digital, inteligência artificial e os desafios da cibersegurança, tá? Então, conto com a participação aí de vocês aí para a gente fechar, então, a semana de inteligência artificial aí nos negócios. Muito obrigada a todos, desejo uma boa noite e agradeço mais uma vez aí o Alexandre. Imagina.